Olá, o tema desse vídeo é o processo contraditório de formação. Essa temática está no âmbito da educação e ela parte do pressuposto de que essa formação contraditória ela como se diz, um problema no processo de formação do indivíduo que precisa ser ajustado. E também é um pressuposto também dessa temática que a superação da formação contraditória, ou mesmo a formação contraditória, não tem relação entre bem e o mal, por exemplo, nem entre o errado e o certo. Não adentra essas questões, adentra sim, né, as oposições, né? O mundo ele é feito de oposições, de contradições, né? A vida, as condições de vida, enfim, como se vive em sociedade, o conflito de interesses, por exemplo, né? E ele traz sempre lados opostos, lados contraditórios num determinado contexto social, por exemplo. Então, a formação contraditória, ela vai nessa perspectiva, que seria uma visão de mundo que o indivíduo acaba desenvolvendo contraditória. Por isso, formação contraditória, processo contraditório de formação, em que o indivíduo vai formar uma visão de mundo em que ela própria se contradiz, né? Porque ela não supera os lados opostos. Ela não consegue fazer uma análise de ambos os lados, né? Tanto o lado considerado como o mais adequado e o outro que seria o inadequado, então seria o oposto a esse lado considerado adequado. Então haveria aí uma permanente contradição. E essa formação contraditória do indivíduo, ela pode durar a vida inteira, né, ali, né? E ela ocorre muitas vezes, mais evidentemente, dentro das organizações, né, sociais, que aí a gente pode ter uma instituição, por exemplo, formal, como uma escola, uma empresa, pode ser uma organização como uma família, enfim, né, essas organizações, essas instituições, elas conduzem com mais evidência esse processo contraditório de formação. E às vezes sem saber que está ali produzindo a formação contraditória, ou seja, produzindo a visão de mundo no sujeito, aquele que está passando por um processo de formação, em que ele chega ao mundo com uma visão contraditória, uma visão que nunca se ajusta. Então o indivíduo está sempre em contradição e ele não supera. É normal haver, muitas vezes, um processo ali de entendimento que chega num ponto que ele se contradiz, ele não consegue sair daquela permanente oposição, não consegue superar aquilo. Então, esse ajuste no processo de formação contraditória seria justamente, né, permitir que o indivíduo superasse as contradições na sua visão de mundo, na sua formação como indivíduo, que ele fosse capaz de sondar, investigar o outro lado considerado contraditório, já tendo conhecimento desse lado considerado não contraditório, e daí formar uma nova visão de mundo, que seria aquela superação dessa contradição, trazendo ao mundo, até na visão marxista ou hegeliana, um outro indivíduo capaz de transformar o mundo justamente nessa permanente superação dos processos contraditórios. E daí, uma contradição, por exemplo, entre pobreza e riqueza, a gente poderia pegar um exemplo entre pobreza e riqueza. Então, a riqueza seria considerado o lado mais adequado, né? E a pobreza seria o lado considerado mais inadequado ou inadequado, então seria a contradição, né? Um seria a riqueza, seria a contradição da pobreza e vice-versa. Então, como superar isso? É um problema social, como superar isso? Então, essa formação contraditória, ela muitas vezes ela deixa o indivíduo justamente nessa posição permanente. Então, é uma formação que se contradiz, né? Porque essa formação ela não gera uma intervenção no mundo, porque o indivíduo está preso naquela visão contraditória. Então, desse ponto aqui eu não posso passar para o outro, ou eu não posso superar o outro. Então, essa formação ela dificulta muito a transformação da realidade. Então, superar o processo de formação contraditória é justamente integrar conhecimentos,
integrar teoria e prática, integrar lados opostos no processo de compreensão de determinada realidade. Então, enquanto eu não saio dessa formação contraditória e venho para uma formação conciliativa, ou seja, uma formação em que leva o indivíduo a superar aquele percurso contraditório. Ou seja, cheguei aqui, me encontrei diante de dois pontos contraditórios. E daí? Essa formação contraditória não sai desse âmbito, ela permanece justamente como aprisionando a mente do sujeito naquela visão contraditória de mundo. Ele passa a ser formado justamente com essa visão. Então aquilo ali, né, aquilo ali não serve porque é oposto a isso aqui, quando na verdade ele deveria sair desse processo contraditório e ir para um processo de superação dessa contradição, que seria justamente entender, né, por que aquele lado é considerado oposto e contraditório a esse outro lado, e entender por que esse lado é considerado contraditório e oposto àquele outro. Então ele conseguiria, com esse conhecimento, com essa integração de conhecimentos desses dois mundos aparentemente contraditórios, né, criar uma nova visão de mundo e aí superar, justamente sair dessa formação contraditória e ir para uma formação que não seria mais contraditória, seria uma superação dessa contradição, né? É um pouco filosófico, mas dentro de uma realidade social, uma realidade educacional, muitos indivíduos, hoje no século XXI, né, passaram por esse processo de formação contraditória, ou esse processo contraditório de formação, né, ou essa formação contraditória, e permanecem a vida inteira justamente dentro dessa formação contraditória. Ele nunca supera as contradições que ele desenvolveu durante esse processo de formação contraditória. Então, essa nova mentalidade, né, que se busca no mundo atual, muitas organizações buscam esse tipo de formação de indivíduo, ele seria capaz de tirar o sujeito justamente daquela zona aprisionada ali, onde tudo não muda, tudo é assim, tudo não pode ser mudado, porque existe um determinismo justamente feito ali pela aquela formação contraditória, que impede que o sujeito enxergue, visualize justamente a superação da contradição, onde um lado oposto não pode se aproximar do outro, ou não pode haver um intercâmbio entre esses lados opostos, justamente para produzir uma outra coisa que não seja mais esse aprisionamento de mentes, né? Justamente entre lados opostos, né? Num mundo em que cada vez mais a cooperação, que é um exemplo, né? Na cooperação, por exemplo, né? Os indivíduos em sociedade precisam superar as contradições, as oposições, os lados opostos. A democracia é um exemplo justamente dessa tentativa de superação da contradição, dos lados opostos, dos conflitos, né, que imobilizam a sociedade, o indivíduo, justamente por ter essa formação que o imobiliza mentalmente, cognitivamente, em termos de discernimento das coisas, e não permite justamente o diálogo construtivo, por exemplo, é uma tentativa de superação dessa aparente contradição, né, que o indivíduo desenvolve durante a sua formação dele em sociedade, dentro de organizações diversas, né? E eu encerro o vídeo aqui, mas posso voltar a falar sobre o assunto, né, porque é um assunto que envolve muito a questão filosófica também, mas envolve muita prática, o cotidiano, e certamente uma organização melhor dessa temática, ela vai trazer um benefício importante para quem tomar um tempo, né, para tentar entender, né, o porquê eu estou falando sobre formação contraditória, né, no século XXI.